Saul, que ainda está meio que numa pré-temporada, né? Porque voltou de lesão agora. Claramente está faltando ritmo de jogo para ele também. E tem a dúvida se o Paquetá e o Pulgar voltam ou não. Então, talvez uma dor de cabeça, talvez precise improvisar, né? O Ortiz, não sei, mas talvez o Flamengo precise improvisar para esse jogo, né, Mauro? Mas tem um jogo antes, né? Esperar para ver o jogo de quinta-feira. Quais serão as condições desses caras na quinta? Dá para utilizar alguém? Acho que antes falar hoje sobre isso, acho que é um pouco precoce. Porque não sabe qual vai ser a condição. Se não tiver condição de colocar o Saúl no De La Cruz, vai ter que botar o Léo Ortiz e alguém da base. Vai fazer o quê? Não dá para jogar o De La Cruz? Não consegue jogar nem nessa situação? Veja bem, o piso de plástico não é recomendável para o De La Cruz, mas significa que se ele pisar ali, ele vai perder o joelho. O joelho dele vai sair do lugar. Não é isso. Não é o mais aconselhável, mas se tiver que jogar, tem que jogar, cara. Tem que jogar. Fazer o quê? Né? Não é o aconselhável, não é o ideal, mas se tiver que jogar, tem que jogar. Eu vejo dessa maneira. Ou é proibido? Se ele pisar ali, já se arrebenta? É assim tão grave? Enfim. Saúl não aguenta o jogo inteiro, aguenta uma parte do jogo, pelo menos. E aquela coisa, o Azak que está machucado, voltando de lesão, de cirurgia, o Saúl, o Pulgar machucou, os dois tomaram cartão amarelo nesse domingo. Agora, compensação, o Flamengo não corre o risco de ficar sem Jorginho e Everton Araújo contra o Palmeiras. Né? Esse é o lado bom desses cartões amarelos. Agora tem que solucionar o problema para domingo. Domingo já é o tipo do jogo que tem que pensar em montar de acordo com as possibilidades. Talvez você não consiga fazer o jogo que você gostaria, do jeito que gostaria, mas aí tem que analisar o contexto e as possibilidades. Para tentar, o Flamengo tem ido bem, inclusive, lá na Arena da Baixada. E para esse jogo contra o Vitória, Mauro, você imagina um time bem mexido em relação ao de domingo? Quer dizer, deve ter o Everton Araújo e o Jorginho, né? Porque se eles estão suspensos no Brasileiro, eles devem ir para o jogo contra o Vitória. Mas você imagina que o Jardim vai continuar fazendo essas alterações para manter todo mundo com ritmo? E como ele fala, costuma falar nas coletivas, né? Fresco? Com certeza, ainda mais sendo Copa do Brasil, né? Copa do Brasil tem que colocar, assim, eu tenho esses dois jogos. O que eu tenho de melhor para jogar domingo? Esses caras vão jogar domingo. Ele pode botar o Jorginho e o Everton Araújo jogando na quarta-feira, na quinta-feira, contra o Vitória. Não jogam no domingo, vão jogar depois só na outra quarta contra o Estudiantes, se jogarem, né? Dia 20. Então, acho que é natural que seja assim, né? Acho que é mais lógico trabalhar dessa maneira. Ô Mauro, falando em gol, gostou da atuação do Carrascal como 10, né, como meia? Porque quando tem o Arrasca e às vezes até o Paquetá, o Carrascal tem jogado mais pro lado, né? Como meia mesmo ali de camisa 10. Gostou da atuação, né? Decidiu, né? Foi dele o gol, né? Eu acho que ele fez um bom jogo. O Flamengo jogou bem. Eu acho que ele fez um bom jogo. Ele mandou a bola na trave, ele fez o gol. Acho que ele fez um bom jogo. O Pedro não teve muita oportunidade ontem de finalizar, mas acho que o Pedro procurou participar. Até bola roubada no meio campo teve dele. Sim, recuperar, interceptar passe, pegar e tentar preparar para os companheiros. O time jogou uma partida muito boa. O problema está no arremate. E isso é muito grave, né? Muito grave. Se aquela jogada que ninguém acompanhou o Royal, se o Royal é acompanhado ali, ele não consegue fazer aquele cruzamento como fez. Marcado. De repente, não sai aquele gol e é 0-0. A gente está falando que, perdeu um monte de gols, não ganhou 2 pontos, não aproveitou que o Palmeiras tropeçou. Né? Isso aí tem que ser resolvido. Isso aí não é um problema do Leonardo Jardim, é um problema do time que vem com todos os técnicos. Até com Jesus acontecia isso. Já mudou muito o elenco, continua o problema. Isso tem que ser solucionado. É o desafio de todos os técnicos que passam pelo Flamengo. O técnico da vez é o Leonardo Jardim, ele que tem que tentar resolver. E eu acho que passa muito por treinar, conversar, entender. Tem que entender onde que está o erro. Por que eles hesitam? Onde está o medo de chutar? O que acontece? O Everton Araújo está com mais confiança para chutar para o gol. Já fez gol outro dia. Então está chutando, está arriscando. É bom isso. Porque, por exemplo, o João Gomes, que é ótimo, faz pouco gol. No Flamengo faz pouco gol. Fez outro dia um overhampton até bonito, mas é pouco. Então, assim, é um fundamento que esse jogador... Porque é um cara que recebe muitas vezes a bola de frente para a área com liberdade. O volante, quando se aproxima, a bola chega, às vezes você tem a chance de arrematar. Então tem que ter confiança e confiar num tiro de média distância. Sabe? O Pulgar fez outro dia, no começo da temporada contra o Vitória, como é que foi? A gente até comentou aqui, que milagre, hein? Tava sozinho, não tinha ninguém marcando, chuta, cara. Arrisca. O Jorginho ontem arriscou, chutou mal, mas tem que tentar.
Tenta, sobrou, tá limpo, tenta chuta pro gol. Gostou da atuação do Carrascal, André? Não, pera aí. André, rapidinho. O André tá pra mim aqui, Isaac. André, faz favor então, sai e entra, porque o Isaac falou que você caiu na live, tá? Eu tô vendo ele aqui. Galera, 4.072 likes, batemos nossa meta. Mas vamos chegar a 4.500? 4.500, hein? Tô fazendo o desafio aí, chegar a 4.500. Ó, bem-vindo também, a gente tem mais um membro pro nosso clube de vantagem, o Eduardo Rodrigues. Bem-vindo, Eduardo. Já vai lá na abinha sorteio, bota lá, participar do sorteio do dia 11 de maio, para você, quem sabe, não ganhar uma camisa já hoje, tá? O João Carlos Salles aqui, por exemplo, falou: bom dia, bancada, camisa do Mengão cai bem essa semana, já que faço aniversário quinta, vamos que vamos. Boa sorte, João, sorteio daqui a pouquinho. Vai lá, André, pode falar agora aí sobre o Carrascal de meia, se você gostou. Sim, jogou muito bem, né? Tem muita gente falando, errou, perdeu muita bola. Gente, aquela bola, assim, de armar contra-ataque para o adversário, ele não perdeu, não. Tá? De dar o contra-ataque para o adversário, ele não perdeu, não. Agora, esse meia, perder bola é normal. Errar, que é ele que vai dar o passe diferente, é ele que, né? É natural. O Arrascaeta erra muito, né? O Arrascaeta erra e, de repente, larga alguém na cara do gol, faz um gol, etc. O Carrascal, sem comparar os jogadores, mas foi isso ontem, né? Perdeu uma chance, mas ele fez uma movimentação muito inteligente, assim, no primeiro tempo. O Flamengo forçou muito o jogo pelo lado direito e ele estava sempre ali. Era sempre o terceiro elemento ali. Às vezes até o quarto. Era lateral, ponta, né? Varela, Plata, um dos volantes, Everton ou Jorginho, e ele, né? Para criar ali e fazer as jogadas envolvendo a defesa do Grêmio por ali, né? Tanto que obrigou o Luiz Castro a recuar o Amuso para fazer essa função. E no segundo tempo, como o Leonardo Jardim até falou na coletiva que deu orientação para jogar um pouco pela esquerda também, ele passou a cair também pelo lado esquerdo. E ali eu acho que é onde ele rende mais, pelo lado esquerdo. Ele consegue ocupar aquele espaço ali, dar sequência de jogadas melhor do que até pelo lado direito. E ele jogou muito bem, não só pelo gol. Ele apareceu bem e demonstrando recuperação num momento importante. O Flamengo está precisando dele, né? Tá sem o Arrascaeta, porque tá nessa dúvida aí, quando volta, se volta, provavelmente vai voltar domingo, né? Uma situação assim, meio assim, voltar com Pulgar e Paquetá, de repente até botar os dois de dupla de volantes ali, os dois juntos num campo sintético, depois de um tempo, né? Acho meio arriscado, talvez ele não faça isso, né? Mas o problema é que ele está sem muitas opções, né? O Saúl está naquela ainda, né? Meio inseguro. De La Cruz, piso sintético é complicado. Como é que ele vai fazer, né? Sem os dois que estão suspensos. O atacante Gonzalo Plata e o lateral Ayrton Lucas causaram preocupação ao acusarem dores durante a vitória sobre o Grêmio, no último domingo, pelo Brasileirão. A boa notícia é que os dois foram avaliados pelos médicos rubro-negros antes de retornarem ao Rio de Janeiro na madrugada de segunda-feira e não preocupam para a sequência de jogos. O Ayrton Lucas tem jogado menos. Era normal para ele que a partir dos 30 minutos haveria uma carga adicional. Também tinha levado um toque no pé. Não estava 100%. Ele e o Plata, por falta que sofreram, estavam com pequenos traumas. Refresquei as duas laterais. O Varela já sabia que podia jogar por fora, porque já havíamos preparado a situação do Ayrton não poder aguentar os 90 minutos, comentou o técnico Leonardo Jardim, após o jogo contra o Grêmio. No fim do primeiro tempo, Ayrton Lucas sofreu uma falta forte, que rendeu cartão amarelo a Pavon, e caiu com muitas dores. Ele voltou após o intervalo e ficou na partida até os 18 minutos do segundo tempo. Royal entrou em seu lugar e assumiu a lateral direita, e Varela teve de ser improvisado na esquerda. Nesta segunda, Ayrton não voltou a relatar dores e terá condições de ir à partida contra o Vitória, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil. As dores apontadas por Plata não representam nada grave, mas sua condição é tratada com um pouco mais de cautela. O jogador já havia reclamado de dores contra o Vasco.
E contra o Grêmio desde o primeiro tempo, ele indicou desconfortos atrás do joelho esquerdo. Na segunda etapa, antes de ser substituído, ele ficou caído no gramado com a mão no local. A expectativa é que ele também esteja em condições para enfrentar o Vitória, mas vai depender de sua situação ao longo da semana.